um apartamento com 60 metros quadrados que fizemos para uma cliente em Goiânia, respeitando toda a estrutura original do apartamento, ou seja, não fizemos demolições e retiradas nem grandes reformas, mas que criou toda uma nova atmosfera usando móveis, pinturas, iluminação e alguns detalhes de revestimento em alguns lugares para potencializar toda essa atmosfera contemporânea, minimalista, essencial. Então, com essa ideia de sutileza, criamos esse projeto que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Eu me chamo Orlando Barros, eu sou arquiteto e cuido de um escritório especializado em projetos de arquitetura e design de interiores. Aqui no Bark, gostamos de criar projetos com essa tendência um pouco mais profunda de entender de fato quais são os gostos, a expectativa das pessoas, quais são os valores e alinhar tudo isso com a nossa visão sobre arquitetura, design e valores também, que afinal de contas, quando nos unimos com os nossos clientes, nós formamos um time. E no momento que criamos um novo projeto, a gente está criando ali um novo espaço para viver novas experiências. Então, é o momento adequado, é o espaço ideal para a gente explorar novas formas de viver. E os nossos projetos representam um pouco disso. Um grande cultivo de ideias que ficaram guardadas, vontades que ficaram guardadas ao longo da vida, se expressam ali nos projetos. Então vamos conhecer um pouco desse apartamento, cheio de personalidade, sem excessos. Trazendo um pouco da planta do apartamento, a gente observa que é uma planta típica de um apartamento, de um empreendimento, né, contemporâneo. Não é uma planta diferente do que se faz. E a premissa, uma das premissas iniciais da nossa cliente, era manter toda essa estrutura original, não tirar paredes, não adicionar paredes, para que se evitasse custos de obra, né, excessivos e tempos necessários com serviços. Então, queríamos um projeto e uma obra que fosse mais célere, mais prática, mais fluida. E dentro dessa ideia, mantivemos toda a estrutura do apartamento e não fizemos nenhuma demolição. Inclusive, mantendo os revestimentos dos banheiros, da cozinha, os pisos originais do apartamento, com exceção desse piso vinílico aqui que foi adicionado, vou comentar sobre ele depois, mas que, como é um piso vinílico, ele foi aplicado sobre o piso existente. Então, de certa forma, não é uma obra civil com bagunça, sujeira, nem quebradeira. No apartamento, era muito importante para a gente ter uma boa relação com o espaço. Visto que é um apartamento de 60 metros quadrados, eu não julgo que seja pequeno, mas também 60 metros quadrados precisa ser tratado com muito cuidado para ser bem aproveitado. Então, começamos todo um estudo e toda uma preocupação para aproveitar muito bem esses espaços e manter a sensação de amplitude do apartamento. Então essa imagem, por exemplo, é a imagem de quando chegamos no apartamento, é a primeira impressão que temos quando entramos nessa sala. A cliente ela não queria TV na sala, nem sofá na sala. Ela queria ter um espaço de leitura e uma mesa de jantar que ela pudesse receber as pessoas enquanto cozinha, enquanto conversa, onde as pessoas são o foco do espaço e não a TV e aquele despojar em cima do sofá para ficar vendo TV. Então lá no fundo a gente observa um banco também, que contempla, né, essa área de estar. Ele agrega um pouco nessa forma, nessa ambiência um pouco diferente. Grande parte dessa sensação de amplitude só foi possível por conta de uma escolha muito minuciosa em relação à proporção dos móveis. Então, quando temos espaços limitados, precisamos aproveitar bem com as marcenarias, obviamente, mas também precisamos escolher com muita sabedoria os móveis. Caso contrário, a gente teria aqui uma sala que ficaria com um aspecto de cheia, de apertada. Então, toda a escolha foi muito pautada nesse tipo de percepção e de sensação que a gente queria alcançar no espaço. Quando a gente observa essa cozinha de frente, a gente percebe que todo apartamento ele tem um tom neutro, ele tem uma paleta mais neutra, com leves toques
industriais, mas com essência e formas muito puras, né? A ideia é que seja apenas um pano de fundo para que a vida dessa cliente ela se expresse aqui. Então a estante, por exemplo, ela vai ser carregada de objetos que ela acumulou durante as viagens, livros, memórias, e esses objetos se tornam a própria decoração da sala. A gente não precisa inventar coisas por apegos estéticos. A ideia aqui é que realmente a vida das pessoas se expresse dentro do espaço delas. Um outro pedido que foi feito, e aí sim contemplamos na imagem, foi o painel com fotos da família e dos amigos, que está logo atrás ali da mesa de jantar. A gente aplicou aqui algumas fotos reais da cliente, da família e dos amigos, para que ela tivesse um pouco dessa aproximação com o 3D e com a imagem, e com o projeto, por sua vez. Então todo esse espaço ele se desenvolve a partir de dois momentos, né? Esse momento do jantar e da reunião entre os amigos e a família, e o espaço de leitura, com a iluminação específica, com um espaço específico. E logo atrás ali da mesa de jantar, que parece um quadro, na verdade é uma TV, que pode complementar a experiência com a música ambiente e ao mesmo tempo se harmonizar no painel, como se fosse uma peça de arte. A área de serviço ela ficou muito bem aproveitada lá no cantinho, de acordo com o entregue pela própria construtora, mas a gente criou um armário em cima da lava e seca que vai até o teto. Então isso ampliou um pouco a capacidade de armazenamento para a área de serviço. Mantivemos a cuba original, como foi o pedido, e fizemos ali um painel que busca ocultar essa área quando ela estiver recebendo pessoas. Caso tenha alguma roupa estendida, ela pode deixar essa área um pouco mais discreta quando ela fechar esse painel, que fica ali no final da bancada da cozinha. Apesar de ser uma cozinha super compacta, ela ficou super completa. Conseguimos até encaixar ali uma lava-louça milimetricamente organizada dentro dos espaços disponíveis. E sim temos um micro-ondas que ficou embutido dentro dessa ilha aqui, por dentro da cozinha. O apartamento tem 2 quartos. E essa planta ela tem uma particularidade. Ela possibilitou para a gente criar um closet bem encaixado aqui dentro desse espaço disponível. Isso foi essencial para a gente conseguir desenvolver um belo quarto, um quarto aconchegante, no estilo que ela queria. Então, quando entramos no quarto, temos essa vista aqui. A gente entra por esse quarto e a gente caminha ao longo dessas portas que tem esse estilo industrial, mas que abrigam um closet super diferente, super contemporâneo, que expõe as peças como se fosse parte da decoração do ambiente. Uma dessas portas é uma porta de espelho, para que ela possa se vestir e se ver de corpo inteiro, que é muito útil para um quarto. E lá a gente vê no canto uma bancada, uma penteadeira, que também foi um pedido para que ela possa sentar e se maquiar. Esse quarto ele é super essencial, ele é super simples, e isso também foi um pedido. A ideia é que ela entre nesse quarto para dormir e se arrumar, mas sem distrações, sem TV, sem informações ao alcance dos olhos. A ideia é ter um lugar para sentar, deitar e relaxar. Então por isso que ele tem esse aspecto um pouco mais simples. E óbvio que vão acabar entrando aí decorações ao longo da vida, né? Mas a gente deu toda essa base para que ela pudesse exercer essa vontade dela, de um lugar sem informações para poder chamar a atenção. Nos banheiros também mantivemos todos os revestimentos que foram entregues pela construtora. A gente só adicionou nos acabamentos das paredes que não tinham revestimentos uma textura de pedras naturais, na cor branca, clarinha, para manter toda a neutralidade do apartamento e conversar um pouco com as demais cores que a gente está usando no projeto. O segundo quarto, para a gente finalizar esse tour, ele é o quarto que atende tanto como quarto de visita, home office e rouparia. E é nesse quarto que ela tem a TV, de fato, para assistir seus filmes, deitar, relaxar, abrir esse sofá-cama aí e se despojar
no final de semana, quando ela quiser ver uma série, por exemplo. Bom, e dessa forma, conseguimos fazer um projeto super enxuto, otimizado, com personalidade, com essência, que traduz a vontade dela e ao mesmo tempo traduz uma personalidade, sem que a gente tivesse grandes intervenções no apartamento, tratando apenas a pintura, a iluminação, como já deveria ser feito, independente de fazer um projeto ou não, otimizando as marcenarias e tratando tudo da forma como ela desejava. Então, esse é o grande poder de fazer um bom projeto de arquitetura. É atender todos os desejos, todas as vontades do cliente, ao mesmo tempo que a gente se expressa e transmite realmente um projeto valoroso e significativo para os nossos clientes. Então, se você gostou, deixa um comentário, deixa um like, segue a gente, porque em breve eu vou trazer mais projetos para apresentar para vocês. Até mais!